Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 4, As Ilusões do Ego. Seção 6, As Recompensas de Deus. O ego não reconhece a fonte real da ameaça, e se você se associa com o ego, não compreende a situação tal como ela é. Só a sua aliança com o ego dá a ele qualquer poder sobre você. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para te persuadir de que você não pode despedi-lo facilmente e não pode deixar de reconhecer quanto do seu pensamento é dirigido pelo ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo com segurança, senão você se considerará necessariamente conflitado enquanto aqui estiver ou enquanto acredita que aqui está. Eu acredito que isso aqui seja enquanto a gente pensa que realmente a gente está aqui nesse mundo de ilusão. Eu imagino que seja assim, né? Vamos ver o que ele tem a nos dizer. O ego não é nada mais do que uma parte da sua crença sobre você mesmo. A sua outra vida tem continuado sem interrupção, tem sido e sempre será totalmente imune às suas tentativas de dissociá-la. Ao aprender a escapar das ilusões, a sua dívida para com seu irmão é algo que você nunca deve esquecer. É a mesma dívida que tem para comigo. Sempre que age egoisticamente em relação a outra pessoa, está jogando fora a cortesia do seu débito e a percepção santa que ela produziria. O termo santa de percepção santa pode ser usado aqui porque, à medida que você aprende o quanto está em débito com toda a filiação, que inclui a mim, chega tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é, então, tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. Olha que lindo que ele traz para a gente esse entendimento de que o outro, qualquer outra pessoa percebida, qualquer outro, seja parente, amigo, um estranho, todos eles estão trazendo algum aspecto do nosso próprio ser que a gente não consegue perceber, né, nesse mundo manifestado. E que a gente precisa curar, ou aprender, ou perdoar, ou liberar, ou amar mais. E é a partir desse entendimento que a gente vai se aproximando cada vez mais daquilo que a gente realmente é, da nossa essência interna, da nossa essência divina. Você ainda tem muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltar cada vez mais para mim, em vez de se voltar para o seu ego em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que você pode fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra escolha traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. Então, tudo aquilo que trouxer paz, alegria, bem-estar, está alinhado com a vontade divina. E tudo aquilo que trouxer caos, desastres, dificuldades, inquietações, sofrimentos, está alinhado com as decisões tomadas a partir do ego. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por você e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que você e o seu ego não podem ser idênticos. Você pode acreditar que já aceitou essa diferença, mas ainda não está de modo algum convencido. O fato de acreditar que tem que escapar do ego demonstra isso, mas não pode escapar do ego humilhando-o, controlando-o ou punindo-o.
O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação, exceto por dissociação. Tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque quer acreditar que você é. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a sua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Então, é somente a nossa decisão em acreditar na existência do ego e de que ele realmente nos manipula, ou seja, somente a nossa decisão em confirmar essa crença no ego que faz com que ele seja capaz de perdurar. Como pode ensinar alguém o valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? É uma pergunta. Com toda certeza, ele a jogou fora porque não a valorizava. Pode apenas lhe mostrar como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela de forma que possa aprender como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável à medida que ele muda sua mente acerca desse valor. Eu estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. Olha que interessante, toda vez que a gente estiver acreditando, dando poder para o ego, para essa ilusão chamada ego, para essa crença, a gente está vivendo miseravelmente. Mas quando a gente vive a partir da mentalidade certa, que está alinhada, que é baseada no nosso espírito, a alegria, a paz, a serenidade são presenças constantes na nossa vida. Você tem ensinado a você mesmo o oposto. Você ainda é livre para escolher, mas pode realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? É outra pergunta que ele nos traz. Será mesmo que a gente prefere abrir mão dessa abundância, dessa paz, dessa felicidade divinas, que a gente pode realmente vivê-las aqui na Terra, em função dos sofrimentos, das limitações e dos prazeres temporários que o ego nos proporciona? Então é sempre um processo de escolha. A minha confiança em você é maior do que a sua em mim, nesse momento, mas não será sempre assim. A sua missão é muito simples. Você está sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que você não é um ego e que eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Gente, é muito transformador. Cada um de nós aqui tem esse poder latente em escolher viver a partir do ego ou viver a partir da sua essência divina, para que a gente se torne um canal de Deus aqui na Terra. Aquele que é santo compartilha a minha confiança e aceita as minhas decisões no que diz respeito à expiação, porque a minha vontade nunca está em desacordo com a sua aqui, a de Deus, né, com S maiúsculo. Eu já disse antes que estou encarregado da expiação. Isso é assim somente porque completei a minha parte nela como homem e posso agora completá-la através dos outros. Os canais por mim escolhidos não podem falhar, porque a eles emprestarei a minha força enquanto as suas próprias forças forem insuficientes. Gente, é muito amor envolvido. Eles nos amparam, nos acolhem amorosamente o tempo inteiro. É muito lindo. Cada um de nós que está aqui ouvindo essa leitura, praticando isso, se abrindo para esse aprendizado novo, cada um de nós é um canal de transformação, um canal divino. Porque se a gente chegou aqui, não foi por acaso. Então, Jesus que já passou por essa experiência igual a gente mesmo, de tentar não, porque ele conseguiu se libertar do ego, das ilusões que o mundo cria, ele está aí para nos auxiliar e ele vai nos ajudar sim, desde que seja a nossa vontade genuína. Eu irei com você àquele que é santo,
aquele, ou seja, essa fonte criadora, a Deus, porque está com A maiúsculo. Eu irei com você aquele que é santo, e através da minha percepção, ele pode fazer uma ponte sobre a pequena brecha, a pequena abertura que a gente deu. É o estado de entrega mesmo, de abertura. A sua gratidão para com o seu irmão é a única dádiva que quero. Então, a gente olhar para o outro da forma mais amorosa possível, da forma mais compreensiva possível, entendendo que ele também está passando por questões muito particulares que ele precisa superar nessa vida, nessa existência. Isso denota respeitar o processo evolutivo de cada um, que a gente não sabe o que o outro veio para experienciar, para vivenciar e quais aprendizados ele precisa, quais curas ele tem que fazer. Eu vou repetir só para contextualizar novamente. A sua gratidão para com o seu irmão é a única dádiva que eu quero. Eu atrarei a Deus por ti, sabendo que conhecer o seu irmão é conhecer a Deus. Se você é grato ao seu irmão, é grato a Deus pelo que ele criou. Aqui traz uma compreensão muito profunda. Porque se todo o mundo tornado visível, manifestado, é uma criação de Deus, quando a gente critica algo, a gente condena, a gente reclama, a gente está dizendo o quê? Inconscientemente, que Deus errou. Deus errou porque aquela pessoa é muito complicada. Deus errou porque a vida é difícil. Deus errou porque o governo não funciona. Deus errou. A gente está julgando a criação do Criador. E esse plano que a gente percebe é justamente para que a gente aprenda a sair das polaridades. Pela sua própria gratidão, você venha conhecer o seu irmão. E um momento de real reconhecimento faz de todos o seu irmão. Porque cada um deles é do seu pai. E isso é tão bonito que na própria oração fala, Pai Nosso. Porque o Pai é de todos nós. Ou seja, o nosso DNA espiritual é exatamente o mesmo. É muito bonito. O amor não conquista todas as coisas, mas de fato coloca tudo no lugar certo. Porque você é o reino de Deus, eu posso te conduzir de volta às suas próprias criações. Você não as reconhece agora, mas o que tem sido dissociado ainda está lá. Ou seja, todo esse mundo de enganos que nós construímos inconscientemente. Por isso que eu falo, a gente pensa, como assim que eu criei a vida que eu tenho, que eu criei os sofrimentos, que eu criei a doença? Ele fala aqui, ó, a gente de fato não reconhece agora as nossas criações, mas o que tem sido separado da nossa mente, tipo assim, eu não criei isso, ainda está lá, sendo alimentado inconscientemente. Ao se aproximar de um irmão, você se aproxima de mim. E ao se afastar dele, eu venho a estar distante para você. A salvação é um empreendimento de colaboração e não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que se desengajam da filiação, porque estão se desengajando de mim. Deus só virá a você na proporção em que você o der a seus irmãos, na mesma proporção que eu reconhecer o Deus que habita em cada um dos meus irmãos, é que esse Deus vai se manifestar na minha vida. Aprende primeiro com eles e estará pronto para ouvir a Deus. Isso é assim porque a função do amor é é unificada, é a unidade, a integralidade da criação. Fim da leitura do livro-texto.